Eu queria que você fosse comigo em Lucas, capítulo 6, verso 12. E o título dessa mensagem é Jesus, o restaurador das vidas. Amém? Jesus é o restaurador das vidas. Jesus vem nesta manhã restaurar a minha e a sua vida. Jesus vem nesta manhã restaurar o nosso altar. Porque muitas vezes a gente não vê quanto que a gente vai distanciando da presença de Deus, quanto que o nosso altar não está mais com aquela brasa viva, aquela brasa efervescente, aquele primeiro amor. E a gente vai vivendo o evangelho tão morno, nem é frio, né? Apocalipse fala, tomara que você fosse frio ou quente, mas você nem é frio, nem é quente, e você é morno, um cristão morno, está a ponto, Jesus fala, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por isso que o Senhor vem nos restaurar nesta manhã, o nosso altar, para que a gente nunca perca a essência de Deus, o verdadeiro amor, a chama do amor por Deus. E aqui em Lucas capítulo 6, verso 12, diz assim: E aconteceu naqueles dias, subindo ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Jesus, olha, nos ensinando a orar, passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12, da multidão que seguia. Os discípulos que seguiam, mais de 70 pessoas, tem versões que falam em outros momentos que seguiam mais de 70 pessoas. Ele vai orar e ele separa 12. E escolheu 12 deles, a quem deu o nome de apóstolo. Apóstolos quer dizer enviados. Vocês vão ser os meus enviados. Vocês vão ajudar a abrir frentes de trabalho, a abrir e ir em meu nome. 14. Simão, ao qual também chamou Pedro. Simão, nome hebraico, Simeão, no grego é Simão, que quer dizer aquele que ouve. O nome tem significado, aquele que ouve, aquele que é ouvinte. Você, nesta manhã, é aquele que ouve, aquele que está ouvindo. E ele fala que ele foi chamado de Pedro por Jesus. Pedro é lasca de pedras, porque Jesus é Petros, Jesus é a rocha. Agora Pedro, eu te chamo para ser parte de mim. Você é Petros, lasca da pedra. Eu sou a pedra, que você faz parte de mim. Agora você não vai ser mais ouvinte, você vai fazer parte de mim, a minha vida, a sua vida. Nós somos chamados, meus amados, apóstolos enviados por Deus, discípulos de Deus. Deus conta comigo e com você para esta obra maravilhosa. Ele não quer que eu e você sejamos simplesmente ouvintes. Venho, ouço, como se aquilo não fizesse parte. Ele fala para você nesta manhã que você é parte dele. Ele habita em você, ele habita em mim. Nós somos, Jesus é a rocha, nós somos lasca de pedra, da mesma essência, do mesmo material, do mesmo Espírito. E ele escolhe 12. Passou a noite inteira orando. E um dia, ele também te chamou. Lá em João 17, ele fala que não rogo simplesmente para este que o Senhor me deste, mas também por aqueles que hão de crer em mim pela palavra. Eu e você já estávamos na oração sacerdotal de Jesus. Ele já estava orando por mim e por você antes de partir, por aqueles que iriam crer nele. Você pode imaginar que amor é esse? Então talvez você fale assim, mas eu não sou um apóstolo. Não é título, é o envio, é o chamado.
Nenhum de vocês, nenhum de nós estamos aqui porque foi você que escolheu, foi Deus que te escolheu, meu amado. Foi Deus que te chamou, e Deus tem um envio a mim e a você. Como que eu estou nessa chamada? Como eu estou nessa separação? Como eu estou me situando como lasca de pedra, lasca de Jesus, parte de Jesus? Que Jesus se mobiliza nessa terra através da minha vida e da sua vida. Jesus pisa nessa terra através da minha vida e da sua vida. A igreja é a extensão dele. Nós somos a plenitude de Cristo aqui na terra. Sabe a importância que eu e você temos dentro de tudo isso que Deus fez? E Pedro andando com Jesus. E nós vamos ver aqui, vai lá comigo em Mateus, nós vamos folhear um pouquinho a Bíblia hoje, mas é importante para você ver o contexto do chamado, da nossa posição e daquilo que Jesus quer fazer conosco. Mateus capítulo 26, verso 32. Aqui no capítulo 26 está se acontecendo a última Páscoa dos judeus e Jesus intitulando a Santa Ceia do Senhor e declarando que havia ali que alguém lá, um dos 12, seria um traidor, aquele que ia trair Jesus. E Jesus então fazendo a Santa Ceia no final, falando daquilo que iria acontecer com ele, que os discípulos iam se escandalizar neles, que seria levado o seu pastor, o pastor da ovelha vai ser ferido, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então eu vou ler o 31 para você ter ideia. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Presciência de Jesus já sabia. Aqueles que falavam que amavam Jesus, que andavam com Jesus, aqueles que seguiam Jesus, que viam milagres, que Jesus enviou a eles fazerem a obra, quando ele seria retirado do meio deles, eles iriam dispersar. Olha o que Pedro fala, a posição de Pedro aqui. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Olha, ele diz assim: olha, eu vou ressuscitar, mas eu vou estar sempre à frente de você. Você tem colocado Jesus, vai à minha frente nessa situação, porque ele falou que iria na nossa frente. E eu tenho que crer que ele está à nossa frente. Mas Pedro, olha Pedro, nós vamos estudar sanguíneo Pedro, hein? No temperamento. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Olha, mesmo que todos podem, olha, todos os seus podem escandalizar, mas eu nunca, jamais vou escandalizar. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Jesus sabe até aquilo que vai sair da nossa boca, Ele sabe o nosso pensamento. Não tem nada como ocultar dele, entende? Nada. Às vezes para as pessoas a gente pode fazer uma boa aparência, mas Deus conhece o meu e o seu coração. E o que ele disse aqui, Pedro, no 35, disse-lhe Pedro: ainda que me seja mistério morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Eu tenho que morrer, eu morro contigo, Jesus, mas jamais te negarei, jamais. E os discípulos também, o quê? Ok, não, imagina. Agora vai lá em Lucas. Às vezes a gente vai ler partes do Evangelho e a gente tem que ver várias referências, sabia disso? Para comparar, porque cada livro ele tem um enfoque e uma
perspectiva daquilo que aconteceu, que a gente une as coisas, entende? Para entender o total do Espírito Santo. Lucas 22, nós vamos ler aqui do verso 31 ao 34. Também é a mesma coisa referente à Santa Ceia, Jesus falando que aqui no verso 29, ele diz assim: eu vos destino o reino como o Pai mo destinou. Ele enviou o reino, ele veio estabelecer o reino de justiça, um reino de amor, um reino de paz, um reino de alegria para as nossas vidas. E aqui no verso 31 diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão. Lembra? Simão, Simão significa o quê? Ouvinte, aquele que ouve. Simão, Simão, quer dizer, preste atenção, ouça. Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Ó, Satanás, ele pediu para te cirandar, porque ele quer te roubar. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. É dura essa palavra? Pedro? Não, Simão, ouvinte, presta atenção. Você que está simplesmente ouvindo as mensagens e não se coloca como parte de Cristo, pertencente a Ele, pertencente ao reino de Deus. Simão, preste atenção, estou falando contigo, Simão. Satanás pediu para te cirandar. Amados, muitas vezes o inimigo vem cirandar a sua mente para você não fazer aquilo que Deus quer que você faça, te impedindo, te bloqueando, te paralisando com coisas naturais para esse mundo. E você acha que tudo isso é normal, que tudo isso é válido. Nós não estamos focando naquilo que é reino de Deus, naquilo que é dos céus. Nós estamos olhando só as coisas terrenas, o nosso cotidiano, a nossa demanda, e a gente tira o foco do céu. E Jesus, com tanto amor, graça e misericórdia, Satanás pediu para te cirandar, mas eu roguei por ti, Senhor, está ouvindo? Eu estou rogando para que ele não encontre brecha, não encontre legalidade na sua vida para te roubar a tua essência, a tua verdadeira identidade, o teu real motivo de estar aqui nessa terra. Não é só simplesmente para crescer, estudar, trabalhar, casar, criar filhos. Eu tenho um propósito divino na sua vida, e para gerar vida, a minha vida está em você, para você ser um gerador de vida nessa terra, para povoar os céus e dar baixa no exército do inimigo. Pedro, você está ouvindo? Eu quero que você seja Pedro. Eu não quero que você seja ouvinte e ouve, mas não vive aquilo que precisa ser vivido. O que Pedro, aqui Simão responde? Verso 33. E ele me disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. De novo. 34. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue que me conheces. Você pode imaginar? Esse Pedro, ele estava ouvindo, mas ele não estava tendo revelação daquilo que Cristo estava falando para ele. Ele não conseguia ter entendimento espiritual daquilo que Jesus estava falando. Simão, Simão, ouvinte, preste atenção, pondere as coisas espirituais na sua vida. Coloca a sua vida em alinhamento com aquilo que eu tenho de propósito, de projeto para a sua vida, Simão. Preste atenção, abra o seu espírito, abra os seus olhos espirituais para que você possa entender, abra os seus ouvidos espirituais para que você possa ter entendimento daquilo
Pedro, na sua carnalidade, estou pronto para ir para a prisão, estou pronto para morrer por ti. E Jesus fala: Pedro, antes era um horário galo, né? Não era um galo animal, certo? Era um horário que eles chamavam de galo, certo? Era o horário da noite que eles chamavam esse horário de galo, e seria o horário que você vai me negar, naquele horário. E aí a gente vai lá para Lucas aqui, 54. Vamos ver a atitude de Pedro. Se ele sustentou aquela palavra, será que ele sustentou? Que eu estou pronto para ir na prisão, estou pronto para morrer pelo Senhor. Eles podem negar, eles podem, mas eu jamais. Eu não nego não, mas eles. Versículo 54, então prendendo Jesus, e o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Você imagina? Jesus é levado pelo sumo sacerdote, os fariseus, os escribas, e Pedro lá distante, só observando Jesus passando, sendo levado preso. Cadê aquele que queria ser preso com Jesus? Cadê? 55. E havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Havia um pátio, fizeram uma fogueira. Pedro se assenta na roda dos escarnecedores. Com quem você tem andado? Com quem você tem compartilhado a sua vida? Com quem você tem sentado? Com homens de fé? Ele se assentou com os discípulos, com os demais? Com o povo, com o mundo. Aonde você está tendo mais prazer? Nas coisas de Deus ou nas coisas do mundo? Ele sentou lá. Ele não esqueceu. Ele foi um ouvinte, esqueci disso. Estava enganando a si mesmo. Jesus falou: Satanás pediu para te se enganar. E ele vai aonde? Senta na rodinha dos escarnecedores. 56. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. 57. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. É duro isso. Ele estava com o quê? Sanguíneo, medroso. Parece que vai, mas na hora ele é muito medroso. Ele negou Cristo aqui? Não, mulher, não o conheço. 58. E um pouco depois vem o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. Eu não sou lasca de pedra. Eu não faço parte de Cristo. Eu não faço parte do reino. Eu não conheço esse Senhor Jesus, o Salvador. Não conheço. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Daria tempo dele se arrepender em algum momento desse? Cair a ficha, como a gente fala, né? E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Quer dizer, tocou, era o horário que tinha lá. Quantas vezes Jesus fala para nós algumas coisas, a gente fala, pensa que ouve, mas não ouve, não entende, não dá atenção. A gente é enganado, engordado, e a gente acha que tudo está bem, e é tudo uma mentira, é só fachada, e não é verdadeiro. Quantas vezes eu e você podemos negar a Cristo pela nossa posição, pela nossa fala?
Quantas atitudes que a gente não prioriza a presença de Deus, o reino de Deus na nossa vida. Quantas vezes a gente deixa de orar, deixa de estar na presença de Deus, deixa de jejuar. A gente está falando para Ele que Ele não é a parte mais importante da minha vida. Porque a TV é mais importante, a internet é mais importante, as coisas são mais importantes do que a presença de Deus. Tudo passa em, Deus passa em segundo, terceiro, quarto plano. Se der, eu oro. Se der, eu faço. Se der, a gente não coloca Ele na posição que Ele deve ser colocado. Verso 61. E virando-se o Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje ainda, me negará 3 vezes. Quais são as nossas falas e atitudes que nós temos negado Cristo diariamente? Porque quando verdadeiramente Ele for o primeiro lugar na nossa vida, tudo vai andar de acordo com a vontade dEle. Quando eu coloco o meu dia em primeiro lugar, na presença de Deus, orando, colocando minha agenda, colocando tudo aquilo que eu preciso, o meu dia rende. É uma coisa maravilhosa que aquilo flui que vai. Mas a gente nem ora, nem coloca a nossa vida diante dEle. A gente vai saindo, fazendo e na loucura, e a gente não coloca Ele em primeiro lugar, por atitudes, por palavras, comportamentos. Pedro se lembrou: Simão, Satanás pediu para te ensinar a andar. Ouve, porque o inimigo quer te roubar, e você não está percebendo que ele quer roubar sua fé, o seu amor por Cristo, a sua vida espiritual, porque o inimigo só vem para matar, roubar e destruir. Você está contente com a sua vida do jeito que está, ou tem que melhorar? Falamos muito aqui ontem à tarde. Muitas vezes a gente faz oração egoísta para os nossos próprios deleites, as nossas próprias vontades. Deus não vai ouvir. E a gente está se voltando só para nós mesmos, estamos sendo egoístas, pensando só em nós mesmos, nas nossas demandas, nas nossas coisas. E agora? E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Aí ele: o que eu fiz? Jesus me avisou. Quantas vezes você tem essa puxão de orelha do Senhor, não é? O Senhor me falou em sonho, o Senhor me falou no culto, falou no meu devocional. Por que eu não ouvi? Por que eu não dei atenção? Por que eu fui teimosa? Por que você foi teimosa em não obedecer aquilo que Ele falou? E a gente dá um pesar, não dá? Um pesar? Nossa, já tive várias situações assim. Um pesar assim: por que eu não ouvi? Por que eu não prestei atenção? Não é só ouvinte, eu preciso receber essa palavra e ter revelação dessa palavra. Pedro não entendeu nada que Jesus falou. Talvez você fale assim: não estou entendendo nada, pastor, do que você está falando. Pede para o Espírito Santo, Ele te faz conhecer. Sabe quem nos ensina? É o Espírito Santo. Quando a gente tem um coração: Senhor, eu não estou compreendendo nada. Mas o Senhor pode falar para mim, o Senhor pode trazer revelação à minha vida, aquilo que o Senhor quer em mim. Está difícil de compreender. O Espírito Santo é que traz, Ele ensina, Ele revela. O Senhor dá liberdade para Ele. O que Pedro vai fazer agora? O que Pedro vai fazer? Eu não sou digno do meu Senhor. O Senhor me chamou, o Senhor me separou, o Senhor me enviou para fazer a obra, para andar com Ele, para fazer aquilo que Ele tem vontade através da minha vida. E eu neguei o meu Senhor, eu neguei o Cristo, eu neguei o meu Senhor, o meu Salvador, eu neguei. Eu não sirvo para ser discípulo. Vou voltar à velha natureza.
Porque somos exemplos não só para os nossos filhos naturais e espirituais. Se vir a igreja é um fardo, se participar das coisas da igreja é fardo, os nossos filhos vão ser o quê? Fardos mais pesados ainda. Não vão querer. Porque nós somos aquilo que nós cremos. Não vai ser prazeroso. Nós podemos perder nossos filhos pela nossa falta de atitude, falta de decisão, falta de posição. Depois lá na frente, eles não vão querer ir mais. Não vão, porque eles vão ter a vida deles. Se eles não veem você orando, tendo o prazer de orar, se você não tem prazer de ler a Bíblia na sua casa, eles não vão querer. Nossos filhos olhavam muito para mim, para o pastor. Nós orávamos, nós jejuávamos. Eles sabiam que a gente ia para o quarto, a gente ia lá e ia orar. Nós tínhamos um tempo de oração, fazíamos jejum. Eles acompanharam a nossa vida. Foi um momento que eu tive que pagar o preço para estar junto com o Léo, para não desviar ele do caminho do Senhor. A gente tem que pagar o preço, mas não fazer por obrigação, fazer com entendimento, fazer com revelação, fazer com que eles tenham amor pelo reino, amor pela palavra de Deus, amor pelo chamado. E esse Pedro então ele falava: vou voltar à minha velha natureza. Não sou digno de chamar de Pedro. Eu fui somente um ouvinte todos esses tempos, 3 anos e meio, andando com Jesus, vendo milagres, recebendo palavra, ensinamento, vivendo coisas sobrenaturais. E o que acontece? Jesus ele vai para a morte. E lá ele leva todos os nossos pecados, as nossas maldições, as nossas enfermidades emocionais, as doenças físicas. Ele carregou naquela cruz por amor de toda a humanidade, toda. Não é uma ou 2 pessoas, ou só quem varia. Até para esse discípulo que o negou, que andou com ele todo esse tempo. Jesus morreu por todos naquela cruz. Sabe por quê? Porque ele te ama, porque ele nos ama. Ele ama essa humanidade de tal maneira que mesmo as nossas deficiências, as nossas fraquezas, o amor dele não muda 1 milímetro a nosso respeito. Ele continua nos amando, nos perdoando, nos restaurando. Que amor é esse? Se alguém vem e me nega, né? Não te conheço, pastor. Eu fiquei aqui muito tempo, mas nem lembro mais que tive pastora, né? A tendência do ser humano é o quê? Que se lasque, né? Ingratidão, quanta ingratidão, né? Você pode imaginar o coração de Jesus? Jamais ele faria isso. Ele continua te amando, te perdoando, te chamando de volta, te restaurando o teu altar. Porque ele já está orando por nós, intercedendo por nós. Ele é o nosso grande sacerdote, sumo sacerdote, nosso intercessor, nosso mediador, nosso advogado, nosso juiz. E Jesus agora morreu, foi sepultado, mas ele vai lá em João capítulo 21. Verso 1. Aqui o título fala: a aparição de Jesus junto ao mar de Tiberíades. Jesus agora ele vai se apresentar com o corpo glorificado, ressurreto. Ele vai se apresentar aos discípulos e a mais de 500 pessoas após a sua ascensão, sua ressurreição. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim:
Estavam juntos Simão Pedro, agora o ouvinte, ele é o ouvinte ainda, e Pedro, Lázaro, parte de Cristo. E Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu. O filho de Zebedeu é o Tiago e João, primos de Jesus. E outros 2 dos seus discípulos. Disse Simão, Pedro: vou pescar. Dizem-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Nós vamos pescar peixe, vamos voltar para a velha natureza. Neguei a Cristo, não faço mais parte dele, porque eu neguei. Então vamos voltar lá a pescar, vou voltar para a velha vida, vou voltar fora do aprisco, certo? E todos o acompanharam. Eles foram pescar, exímios pescadores, não pescaram nada. A palavra de Jesus lá em João 15, 5 diz: sem mim nada podeis fazer. Nada é nada. Jesus estava vendo a fragilidade, a fraqueza do ser humano, querendo fazer algo que é impossível fazer sem a presença e a bênção de Jesus. Quem recebeu a bênção de Jesus, quer viver por si, só vai sofrer. Porque sem Ele a gente não pode fazer nada. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? O que você tem para me oferecer? O que você tem para comer? Você vê que ele chama aqui de quê? De filhos? Não chama de bastardo, de traidores, de ingratos, de insolentes. Ele chama de filho. Filho, você tem alguma coisa para comer? Você tem alguma coisa para oferecer a mim? Eles responderam o quê? Não. Sem Cristo nós somos vazios, nós não temos nada. Somos um depósito, uma despensa vazia, sem nada. E achamos que estamos cheios. E nós estamos praticamente vazios. Nós não temos amor, não temos perdão, não temos esperança, não temos alegria, nós não temos paz, nós não temos nada. E eles falaram a verdade. Jesus vai no âmago. O que você tem para comer, para alimentar as pessoas? Você não tem nem para você comer e nem para dar de comida. Vazios. Quantas vezes nós encontramos a nossa vida vazia? Alguém pede uma oração, não sabemos nem orar, não sabemos nem declarar uma bênção, não sabemos abençoar, não sabemos fazer aquilo que é preciso. Vazios de Deus. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. É através da palavra que somos enchidos e preenchidos, porque a palavra é o próprio Cristo. É Ele que nos preenche, é Ele que nos dá a direção. Lança a rede, mas Senhor, a noite inteira é a hora que mais pega peixe, é de madrugada. Nós lançamos e não pegamos nada. Agora de dia, o Senhor quer? Pela palavra de Jesus, Ele vai te suprir, Ele vai te encher, Ele vai fazer você transbordar. Mas é através dele. Ele está mostrando, sem mim nada podeis fazer. Você está se debatendo, está tentando fazer coisa, e faz isso, faz projeto disso, faz aquilo outro, nada acontece, porque você está fazendo na sua força, na sua vontade. Você não está indo na direção de Jesus, daquilo que Ele quer. A palavra dele dá a direção. Joga para o lado direito. Joga. Percebe aqui? Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. É João. João estava sempre, aquele discípulo que estava sempre aos pés de Jesus,
sempre atento à voz do Senhor é aquele que tem revelação. É aquele que reconheceu que aquele era o próprio Cristo, ele creu. João, em todo momento, na Santa Ceia, Pedro chega para... Porque Jesus falou que no meio deles havia um traidor. E Pedro, com sanguinho, fala: João, você está pertinho do mestre aí, ó, você está bem assim, inclinado para o mestre? Pergunta para o mestre, quem vai ser? E Jesus responde: se eu e você tivermos intimidade e comunhão com esse Deus maravilhoso, Ele vai te revelar as coisas profundas do coração dele. É estar assim. João ouviu. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Não é que ele estava totalmente, ele estava com um traje de pescador, e ele então coloca as vestes, certo? Para cobrir. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, quer dizer, 90 metros mais ou menos, levando a rede cheia de peixes. Cheia. Olha o verso 9. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Jesus estava aguardando eles com o alimento pronto. Jesus já tem o alimento que eu e você precisamos prontinho. Ele fala: é só servir. Eu já tenho uma mesa preparada diante dos teus inimigos. Coma. Quantas pessoas não querem comer desse alimento? Estão comendo comida estragada por aí, sendo que Jesus já tem um alimento pronto, preparado. Eles estavam pescando a noite inteira, estavam com fome física e fome espiritual, estavam vazios. E Jesus veio dar alimento físico e alimento espiritual para aqueles que o buscam. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Jesus não pegou daquele peixe. Jesus já trouxe peixe e pão pronto. Pode imaginar? Ressurreto, glorificado. E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. É tanta bênção que a sua bênção não vai se romper. É tanta bênção que Deus quer derramar sobre nós, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a igreja, que essa rede não vai se romper. Deus é Deus de abundância. Deus é Deus de coisas tremendas. Mas a gente muitas vezes está miserável, com fome, faminto, vazio, sendo que tem uma mesa preparada para nós e nós só estamos ouvindo e não temos atitude de se alimentar daquilo que Cristo é. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu, sabendo que ele é o Senhor. Jesus te convida nesta manhã: vinde comer da minha palavra. Jesus estava aguardando eu e você, aguardando tantos nossos irmãos que não estão aqui. Deus sabe de cada um os seus problemas, suas dificuldades, né? Tem irmãos que estão trabalhando hoje, tem irmãos que estão com pessoas enfermas, né? Cada um sabe. Mas o chamado é para todos: vinde, comer, se alimentar. Eu tenho um alimento pronto para você. Eu quero encher a sua despensa nesta manhã. Eu quero que você tenha para dar, para ser um abençoador. Eu quero te abençoar para que você realmente seja um abençoador de vidas. Não é só para encher a minha despensa, mas é para ser um abençoador. Verso 13. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes semelhantemente o peixe, como se fosse aqui uma ceia. Está aqui, os pães e os peixes. Eu sou aquele que te alimenta. Eu sou aquele que te sustenta. Eu sou a tua provisão, eu sou o teu protetor. Eu sou o teu restaurador.
Jesus vem restaurar aqueles discípulos que andaram com ele 3 anos e meio, mas o abandonaram e voltaram à velha natureza. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado entre os mortos. Deus, Ele não desiste de você, de mim. Por mais que você tente fugir, Deus te chama. Deus te chama nesta manhã para restaurar o teu altar. E muitas vezes está que nem Pedro aqui, quebrado, partido. Não tem mais ânimo. Não tem mais prazer de estar na presença de Deus. Não tem mais vontade de jejuar, de orar, de ler a palavra, de comer a palavra. Não tem mais. Ter uma vida dedicada ao Senhor. Eu quero me dedicar a tantas coisas, mas o Senhor não. E Jesus vai restaurar, sabe por quê? Ele nos chamou, Ele te escolheu, Ele te enviou para uma obra. E a obra é urgente. Jesus está voltando. E Ele precisa de mim e de você. Ele precisa que nós cheguemos a um ponto de falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Não quero mais ficar sentado neste banco, sendo só ouvinte. Eu quero arregaçar tudo, eu quero trabalhar por Ti, eu quero fazer a obra que o Senhor chamou para que eu possa fazer. Por isso, nesta manhã, Ele vem te restaurar, como veio restaurar Pedro. A partir do verso 15, ele vai tratar especialmente de Pedro, porque publicamente ele negou a Cristo. Talvez os outros não foram tão publicamente, ou nas suas atitudes, na sua forma, no seu comportamento, mas Pedro negou Jesus publicamente, pelo medo de ser preso. Aquele que falou que iria ser preso com Jesus, que iria até morrer com Jesus. Agora, a autopreservação. Todo ser humano tem um instinto, né? Você vê um perigo, você recua. 15. E depois de terem jantado, olha, primeiro Jesus nos alimenta. Ele deposita em nós a refeição mais importante. Disse Jesus a Simão Pedro: Simão, você é um ouvinte, ouça, filho de Jonas, você lembra quem você é? Amas-me mais do que esses? Lembra que ele falou: olha, eles podem te negar, mas eu não. Eu jamais te negarei. Nunca, jamais te negarei. Este sim. Olha onde Jesus vai aqui restaurar. Amas-me mais do que estes? Você falou que dava a sua vida e seria preso. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pedro falou que amava. Mas Jesus estava perguntando no amor ágape: você me ama a ponto de dar a sua vida por mim e pelas pessoas? Jesus estava falando do amor dele, do amor de Jesus no coração de Pedro. E ele responde com amor filéu, amor de amigo. O Senhor sabe, sim, eu amo o Senhor, com amor de alma, de companheirismo, de saber que Jesus é bom. Muitas vezes somos espectadores, seguidores, mas não somos ainda discípulos, porque a gente não ama esse ponto. E Jesus quer restaurar Pedro. E falou assim: olha, quando você me amar com esse amor ágape, incondicional, independente do que eu sou, do que eu faço, você vai estar pronto para apacentar os meus cordeiros. 16, tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pedro, você me ama com amor ágape, de dedicar a sua vida para mim, para o reino, de permitir que eu deposite em você um tesouro maravilhoso para você distribuir esse tesouro.
Pedro, de novo, eu amo um amor filéu, de companheirismo, amor de alma, eu gosto. Disse, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez, verso 17, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E ele diz, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu não tenho ainda esse amor ágape. Ele se entristece porque pela terceira vez ele não consegue ainda amar Jesus como Jesus precisa ser amado. Ele não consegue amar Jesus independente das situações. Se Jesus faz ou não faz a sua vontade, o seu querer. Quantas vezes, meus amados, a gente só ama Jesus quando Ele faz as coisas por nós, quando Ele responde a nossa oração, quando Ele não responde, quando está difícil, quando Ele não fala, eu não quero ir para a igreja, eu tenho vontade de orar, não tenho vontade de fazer nada, eu quero fugir, eu quero assistir isso, eu quero dormir, eu quero chorar no meu quarto, eu quero fugir, eu não quero saber de Deus, não quero orar, não quero jejuar, não quero fazer nada, porque Jesus não me ouve, porque Jesus não faz. A gente ama no amor de alma, de gostar daquele que faz bem para mim, daquele que faz e realiza coisa para mim. Muitas vezes a gente está assim que nem Pedro. Eu vou à igreja porque eu quero que Jesus faça isso, faça aquilo outro. Eu quero ir lá porque eu quero receber a minha bênção. Eu quero ir lá por motivos errados. O culto é para cultuarmos a Deus, louvarmos a Deus, entregarmos a nossa vida a Ele. Adorar esse Deus maravilhoso, amar esse Deus, independente se Ele fez, se Ele não fez ainda. Eu amo de qualquer forma, Tu és o verdadeiro amor na minha vida. Eu estou contigo apesar das lutas, das dificuldades, das tribulações. O Senhor é meu tudo. O Senhor é o maior tesouro que eu tenho na vida. É assim que Jesus queria que Pedro tivesse pronto. Mas Pedro se entristece porque ele reconhece, eu não amo o Senhor ainda dessa dimensão. Eu ainda gosto, eu ainda sou simpatizante, eu ainda sou espectador, eu ainda fico triste quando o Senhor não me cura, quando o Senhor não faz, quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, os meus sonhos não são realizados, a minha família não é. Tu sabes que eu te amo no amor que lembro. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Quando você tiver esse amor ágape, aí você vai estar preparado para me amar incondicionalmente. Você vai estar preparado para amar meus cordeirinhos, as minhas ovelhas com este amor, não por interesse, não por troca, não por barganha, porque você ama as vidas. E você quer curar as vidas. Você quer restaurar as vidas. Você vai distribuir daquilo que você tem, o meu amor ágape, o amor genuíno de Deus. Só assim nós estamos preparados para fazer a obra de Deus, meus amados. Porque as coisas vão vir, as coisas difíceis. O diabo vai querer se andar para você não se libertar daquilo que você precisa ser liberto. Ele vai querer que você desanime na caminhada, na jornada, ficando preso com os olhos só nas coisas terrenas, tirando o foco do algo que é o verdadeiro amor de Deus por nós. Amar esse Deus incondicionalmente, independente se Ele fez, se Ele não fez. Eu amo o Senhor, eu amo o Teu reino, eu amo a vida que o Senhor ama, eu amo meus irmãos porque o Senhor deu a vida pelos meus irmãos, e eu não vou desistir dos meus irmãos por nada, não vou desistir do meu marido, dos meus filhos, do meu genro, da minha nora, dos meus netos, dos meus irmãos da igreja, não vou desistir, eu vou amar porque o Senhor morreu por cada um deles, por cada um deles. Hoje Deus quer restaurar nosso altar, as nossas vidas. Quais são as áreas que Deus quer que renovar nesta manhã? Ele deseja uma vida totalmente restaurada nesta manhã para Ele. Por isso Ele fala, eu aceito o jeito que você chegou aqui nesta manhã,
Mas eu me recuso a deixar você da mesma forma como você entrou neste lugar. Eu proponho uma vida restaurada, uma vida completa para cada um de nós. Ele deseja transformar a minha vida e a sua vida, para que a gente possa glorificar o nome dele nessa terra. Amém? Nós estamos dispostos a seguir a Cristo, a despeito de tudo. Você está a ponto de dar a sua vida a Jesus, se entregar totalmente, se esvaziar de você mesmo, do seu eu, do seu acho, do seu querer, entregar totalmente na vontade dele. Pai nosso, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que não seja a minha vontade terrena, mas seja a tua vontade celestial. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque quando a gente se esvaziar de nós mesmos, nós vamos ser cheios da vida de Deus, cheios da plenitude de Deus. Quero que você fale com Deus agora. É você e o Senhor. Não sei se você está satisfeito com a sua vida espiritual. Eu não estou. Eu preciso mais de Deus. Senhor, nesta manhã, teu Espírito Santo possa falar conosco, Senhor. Que nós não sejamos mais simplesmente ouvintes que se disse o Senhor, mas que nós possamos receber esse teu chamado. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Ti, Senhor. Foi o Senhor que nos escolheu, nos chamou e nos enviou para essa terra, Senhor, com um propósito divino, maravilhoso, Senhor. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que nós chegamos, muitas vezes corações endurecidos, embrutecidos, corações muitas vezes não abertos para a Tua palavra, para o Teu amor, para a Tua graça. Viemos ao culto por muitas vezes por obrigação, por fazer uma religiosidade. Viemos talvez por motivos egoístas. Pai, tira tudo que está dentro de nós que não Te agrada, Senhor. Tenha total liberdade, doce Espírito Santo, de vasculhar o meu coração, o coração de cada um dos nossos irmãos que são os Teus cordeiros, Senhor. Queremos apacentar os nossos irmãos, Senhor, uns aos outros. Cada um de nós somos chamados para apacentarmos uns aos outros. Orarmos uns aos outros, dar suporte uns aos outros, Senhor. Oh, Papai, perdoa, Pai. Perdoa por toda indiferença, Pai. Por toda frieza, por toda a mornidão da nossa vida, que o Senhor muitas vezes está a ponto de vomitar da Tua boca. Mas a Tua graça, a Tua misericórdia é tão infinita, tão maravilhosa. Como o Senhor veio restaurar os Seus discípulos, nesta manhã o Senhor está nos restaurando, Senhor. O Senhor está restaurando altares que estavam quebrados, partidos. O Senhor vem colocar de volta a chama do primeiro amor. O Senhor vem restaurar com o fogo santo do Espírito Santo. Que as brasas vivas do Seu altar possam estar incendiando novamente os nossos corações, o nosso trono, Senhor. Porque somos o templo do Teu Espírito Santo. Incendeia, Pai, a Tua igreja nesta manhã com o Teu fogo. Venha soprar nos quatro cantos da terra, Senhor, o fôlego de vida. O sopro de vida, Senhor, sobre todos aqueles que estão mortos, sobre aqueles, Senhor, que estão numa frieza, Pai, numa indiferença. Sopra, Senhor, do Teu Espírito Santo. Reaviva a vida em cada coração, Papai. Chama a vida agora, Senhor. Oh, aqueles que estão mortos, Senhor, tira toda a mornidão, Pai, da Tua igreja, Pai. Desperta a Tua igreja para ser uma igreja, Senhor, atuante, uma igreja forte, uma igreja que avance, uma igreja que não se intimida, Pai,
por toda ação do inimigo, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Oh Senhor, tem misericórdia, Pai. Oh Deus, oh Deus, os que mais me adoram, me adorem. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou teu Deus que te livra, que te cura, que te chora, restaura corações, tira toda dor, toda angústia, tristeza. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Só eu sou digno de ser adorado, me adorem. Eu sou Deus que fez os céus e a terra. Oh, aleluia, aleluia, glorioso e eterno Deus, soberano, Deus de amor. benção da sua igreja, Pai, fortalece, Senhor, faz um povo forte nessa manhã, meu Pai, para buscar do teu Espírito, do teu amor, aqueles que te conhecem, Senhor. Muitas pessoas precisam conhecer, confiar o teu amor, Senhor. Colocar o Senhor em primeiro lugar, porque de tudo provém de ti, Senhor. Tu estás no controle de tudo. Tu és o dono das nossas vidas. O Senhor já escreveu, Pai. Está tudo determinado. Creio. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Nós recebemos o teu perdão nesta manhã, Senhor. Recebemos a restauração das nossas vidas, Senhor. A restauração do nosso altar, Senhor, para ti. Que o Senhor possa se agradar do nosso coração totalmente rendido a ti, Senhor. Completamente rendido nas tuas mãos, Senhor. Porque nós reconhecemos que sem ti nós não somos nada, não podemos nada, Pai. Somos carentes e dependentes de ti, da tua graça, da tua misericórdia, do teu divino amor, Senhor. Obrigada, Pai, porque o teu doce amor está aqui nesta igreja, Senhor. O Senhor está passando, Senhor, e curando os corações, Senhor. O Senhor vem, Senhor, soprando sobre nós, soprando da tua vida, do teu renovo, da tua restauração. Sopra, doce Espírito Santo. Ah, o Senhor vem com suavidade nesta manhã. O Senhor vem com a sua suavidade, acalentando o nosso coração. O Senhor vem soprando o teu grande amor, a tua graça, o teu poder. Queremos ser enchidos e preenchidos da tua presença. Enche-nos, Senhor, neste momento, Pai, porque nós esvaziamos de nós mesmos, Senhor. Nós esvaziamos de nós mesmos para ser enchidos de ti. Queremos ser vasos nesta manhã abertos, de boca aberta, para receber de ti, Pai, o teu renovo, a tua restauração, o teu vigor, a tua força, o teu amor, a tua graça. Oh, Santo Espírito de Deus, enche-nos, Senhor. Faz-nos transbordar nesta manhã neste lugar do teu grande amor, graça e misericórdia. Queremos mais de ti, Senhor. Mais de ti, menos de nós, Senhor. Oh, Pai. Oh, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu grande mover nesta manhã nas nossas vidas. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Depois que o Senhor restaurou Pedro, o Senhor disse para ele: segue-me. Nós estamos nesta manhã aqui, dispostos a seguir a Cristo, a despeito de tudo.
E a palavra do Senhor, para nós que fomos chamados, enviados, Ele diz: segue, não olhe para trás. Continue a jornada, a caminhada, que grandes coisas o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Amém, igreja? Amém.